chamar a vereadora Soninha Francini, então. Obrigada, Vereadora, presidente. por favor. Obrigada, presidente. Primeiro, manifestar minha solidariedade aí com a luta do vereador Alessandro Guedes em relação às enchentes na Zona Leste, na Vila Itaim, Vila Jacuí. É inacreditável. Assim, algumas questões são estruturais, graves, de difícil solução, exigem grandes obras de engenharia, exigem ações da habitação, por exemplo, quando você tem uma ocupação precária, indevida nas margens do córrego, e as pessoas despejam tudo que elas não querem mais no leito do córrego. Quer dizer, isso exige medidas mais complicadas. Mas algumas coisas não são tão complicadas assim, algumas coisas são paliativas, inclusive como é a dragagem, né? A limpeza do leito dos rios. Isso é uma tarefa sem fim, enquanto a gente tem erosão, deslizamentos, o assoreamento é causado por vários fatores também, mas algumas medidas são necessárias e urgentes, mesmo que não tragam a grande solução. E agora, em relação a essa grande solução, né, no Comitê de Chuva e Enchente, a gente apontou a necessidade de se criar um grupo permanente do Poder Executivo, reunindo representantes de várias secretarias, para ter uma sala de situação para realmente avaliar mês a mês o que vem sendo feito antes que chegue a temporada de enchentes. Aliás, eu lamento que não foram contratados a tempo os geólogos aprovados em concurso. A gente aprovou, depois do fim do prazo do concurso para geólogos, a prorrogação do prazo dos concursos que vencessem durante a quarentena, o estado de calamidade pública. Eu espero que isso atinja também um concurso que venceu durante a pandemia, durante a calamidade pública, mas anterior à aprovação dessa lei, para que a gente possa contar com sete profissionais excelentes, professores, servidores públicos, que podem lidar com esse problema durante o ano todo. Agora, falando de novo, né, sobre as soluções estruturais importantes e soluções paliativas, eu quero falar mais um pouco, novamente aqui, sobre a possibilidade de se criarem campings para a população em situação de rua. Pode passar já para o próximo slide? O vereador Toninho Vespoli mencionou aqui, né, o acampamento que foi feito na porta da prefeitura, em protesto contra a demora na contratação de vagas de hotéis. De fato, foi muito difícil encontrar hotéis interessados em abrigar a população em situação de rua. A cidade de Osasco, que conseguiu, o Cláudio Tério, um colega até de partido, era o assistente social, secretário de assistência social em Osasco, teve muito trabalho para finalmente conseguir um hotel que aceitasse. Ele fez o modo contratação direta, e a secretaria aqui do município, né, de São Paulo, antes de chegar nessa forma de contratação, publicou 3 editais sem sucesso. Podemos questionar as exigências dos editais, eu faria diferente, o valor oferecido por unidade de hospedagem, mas ainda assim que existe uma resistência, é óbvio que existe. Agora, com ou sem essa resistência, e definitivamente com a necessidade de abordagens diferentes para a população em situação de rua, tem uma ação emergencial que eu defendo, que é a criação de campings. E eu pesquisei várias experiências em outros lugares. Aqui na cidade de São Paulo, no interior, tem uma experiência muito recente. Cerca de 2 semanas foi criado um camping, um lugar em que é permitido montar as barracas e onde é oferecida uma determinada estrutura. Então, analisando aqui, os casos que eu encontrei primeiro vêm dos Estados Unidos. E como eu já comentei aqui em outras ocasiões, a gente pode pensar, mas Estados Unidos é completamente diferente. Não é completamente diferente. Os problemas relacionados, as questões, os dilemas relacionados à população em situação de rua, que lá eles chamam, né, de homeless, a gente aqui às vezes traduz como sem teto, às vezes usa a expressão mais completa, os problemas são inacreditavelmente parecidos. Então, fazer aqui um breve histórico, como vocês já estão vendo aí na tela, em setembro do ano passado, houve uma decisão judicial no estado de Washington, nos Estados Unidos, determinando que era proibido remover barracas de pessoas em situação de rua sem que houvesse alguma coisa para oferecer a elas. Então, vocês podem ver aí um acampamento informal, irregular, né, de sem teto nos Estados Unidos. Pode passar, por favor. E a capital do estado de Washington, né, não é o Washington Distrito Federal, o estado de Washington, a capital Olímpia,
tinha uma proporção, agora no começo do ano, de 15 pessoas sem teto para cada 1.000 com moradia, que é um número bastante elevado. Ali a gente vê uma outra imagem de um acampamento desorganizado, não autorizado. Pode passar. Então, sem poder simplesmente remover as barracas, né, sem ter o que oferecer para as pessoas, e são centenas de pessoas. Não havia vagas de acolhimento em quantidade disponível, e também a cidade de Olímpia não tinha um orçamento à disposição para fazer o que eles decidissem. Então, diante desse cenário e dessas condições horríveis de acampamentos informais, né, debaixo de viaduto, à beira de rio, a gente vê aqui a quantidade de seringas descartadas, né? Numa das imagens dá para ver ali, o uso nocivo de drogas é muito relacionado a drogas injetáveis entre a população em situação de rua. Pode passar. Então, a administração de Olímpia criou um camping autorizado, legalizado, numa área de estacionamento. E aí tem até uma matéria aqui de um jornal local avaliando, depois de um ano da criação do camping, se funcionou ou não funcionou. Pode seguir. Então, a cidade, né, a prefeitura, a assistência social, cercou, havia uma área, identificou uma área pública de estacionamento, que era assim, perto da região central da cidade, não era muito longe da sede do governo municipal. Então, não era uma área super afastada, aliás, enfrentou críticas por causa disso. Comerciantes, donos de estabelecimentos próximos à região do acampamento, entraram na justiça contra o camping, dizendo que isso ia prejudicar as atividades deles, ia desvalorizar os imóveis, e eles não tiveram sucesso na justiça. A justiça chegou a mandar suspender temporariamente o projeto de camping, as pessoas que já tinham ido para lá podiam ficar, mas não podia entrar mais ninguém. E, no fim, a cidade foi vitoriosa nessa disputa judicial e cercou uma área de estacionamento e instalou ali as barracas e permitiu que as pessoas se instalassem nelas. Então, e diversas outras cidades do estado de Washington monitoram, acompanham essa experiência, embora algumas já tenham feito isso antes até. Pode seguir, por favor. Então, aqui eu já peguei uma imagem do site, aquelas imagens eram do jornal do local ali, né? E esse aqui já é o site da Prefeitura de Olímpia, mostrando a diferença entre um acampamento informal, não autorizado, e um acampamento permitido, organizado, que a Prefeitura chamou de um local de mitigação, ou um espaço de mitigação. Mitigação é um termo que a gente usa muito em meio ambiente para falar sobre a mitigação de efeitos de obras de grande porte, a mitigação dos efeitos da geração de carbono. Então, mitigação tem esse sentido de redução de uma condição negativa. Então, é um lugar de mitigação. São acampamentos legalizados, temporários, que oferecem organização, segurança, dignidade e limpeza para reduzir o sofrimento humano e os equipamentos dos acampamentos irregulares na comunidade. Pode passar. Então, eles normalmente nos abrigos, porque lá como aqui, existe uma resistência muito grande das pessoas em situação de rua a irem para os abrigos, para os albergues, para os centros de acolhida, por inúmeras razões e muito compreensíveis, aliás. A necessidade de você ter que se separar das outras pessoas, se você está na rua e você é um casal com filhos, uma pessoa sozinha com filhos, se você tem amigos, se você tem alguém ali que é praticamente seu irmão na rua, você não tem o direito de escolher continuar com aquela pessoa, você tem direito a uma vaga individual, onde houver essa vaga, em locais distantes, normalmente sem o direito ao translado de volta, a pessoa vai na perua da assistência social, à noite para um lugar, de manhã ela é colocada na rua de novo e do outro lado da cidade. Aliás, cumprimentos à Secretaria de Assistência Social, que instituiu agora um abrigamento temporário em escolas, em céus, com um ônibus que sai do centro da cidade e leva as pessoas até lá e que traz as pessoas de volta para o lugar onde elas estavam, se elas assim quiserem. Então, lá em Olímpia também tem muita resistência aí para os albergues, para os abrigos, como
a socialite Val Marchiori disse, eles não querem regras, eles não querem disciplina. Não, ninguém suporta regras absurdas, nenhum de nós aceitaria passar uma temporada num albergue submetido àquelas mesmas regras. Tem a hora de tomar banho, se você não tomou banho naquela hora, você não toma mais, você fica num quarto com 80 outras pessoas ou mais, às 10 da noite apaga a luz, você não tem a tomada do lado da cama para carregar o celular, você não tem a luzinha para ler antes de dormir se quiser, 6 da manhã acende a luz do dormitório, não importa a que hora você chegou, se chegou no meio da madrugada vindo com a perua da Smarts, não faz diferença, e aí você toma um café e você tem que sair para a rua. Os seus pertences, se ficarem com você, você corre riscos, porque entre a população de rua, como entre qualquer outra população, existem pessoas que não respeitam a propriedade de outra pessoa em situação de rua. Então, tem casos, claro que tem casos de agressão, tem casos de violência, tem casos de subtração de pertences. Então, precisa deixar os seus pertences numa chapelaria, num bagageiro, e você só pode ter acesso aos seus pertences num determinado horário durante o dia, porque não fica um funcionário ali no bagageiro o tempo inteiro. Então, 1 hora por dia, 2 horas por dia, aí você pode ir lá, aí você tem que lembrar tudo que você queria pegar da sua bolsa, porque depois que você devolver a sua sacola ali, você não tem mais acesso a ela. Então, assim, as condições de acolhimento nos albergues de grandes dimensões, os CTAs, como mencionou aí o vereador Toninho Vespoli, foram anunciados pelo então secretário Felipe Sabará, como se fossem uma grande novidade. Não, no máximo, eles seriam albergues com uma estrutura um pouco melhor. Seriam, porque muito disso nem se realizou, nem se confirmou. Então, nos abrigos, em Olímpia, no estado de Washington, não são admitidas pessoas que usam drogas, pessoas que têm passagem pela justiça, pessoas que têm questões de saúde mental. Aqui é mais ou menos assim também, não é exatamente assim, mas passa por isso. No camping em Olímpia, os usuários de álcool e de outras drogas, eles podem entrar, mas eles não podem fazer uso lá dentro. Se alguém for flagrado usando, vai dizer assim, não, aqui você não pode, você tem que sair. A cidade de Olímpia escolheu receber no camping as pessoas que já estão mais organizadas, mais aptas a colaborar com a limpeza, com a organização, com as atividades coletivas. Foi a opção de Olímpia, não é a única forma de escolher quem vai para o camping. E no camping, quem não aceitar ser atendido por um assistente social, por um orientador, por um monitor, não pode continuar. A pessoa tem que concordar em passar por esse atendimento. E se as pessoas também não aderirem, aos pactos, às regras de organização, de limpeza, se elas forem agressivas, elas também têm que sair do camping. Pode passar, por favor. O responsável pela assistência social na cidade de Olímpia, que foi quem implantou o camping, ele já tinha sido responsável por abrigos de emergência em catástrofes naturais. Então, o camping, esse é de outro lugar, então ele tem um espaço para as barracas, ele é cercado, para ter algum controle do acesso, as barracas são montadas sobre pallets, para distanciar do chão, inclusive, porque lá faz muito mais frio do que aqui, e aí você tem banheiros, eles chamam de banheiros portáteis, a gente vê aí, são banheiros químicos, tem água potável, tem um lugar para fazer a coleta e a destinação de lixo, e tem um gestor. No caso de Olímpia, era a Union Gospel Mission, uma entidade religiosa, que era responsável, então, pelos orientadores educativos, pelos assistentes sociais que ficam ali presentes no camping. E, é claro, tem um código de conduta, tem protocolos de segurança. Pode passar. Na cidade de Olímpia, eles previam o camping como uma primeira etapa em direção a outros modos ainda mais organizados, mais bem estruturados de acolhimento. E eles têm uma experiência que eu acho interessantíssima, que é esse vilarejo assim, de mini casas. Então, eu gostaria de experimentar também, mas eu não estou nem propondo isso agora. Estou querendo aqui defender a viabilidade do camping mesmo. Pode passar. Uma vilinha como essa no Boracéia, para quem conhece, no Zaquinarque, que tem uma vasta área não ocupada, seria muito bom. A cidade de Tacoma, que também é em Washington, tinha montado já em 2017 uma tenda de grandes dimensões, como a gente vê, um tipo de um galpão, para as barracas serem montadas lá dentro. Então, isso também é uma outra experiência que vem sendo observada, tem as divergências lá, qual modelo as pessoas preferem. Pode passar.
Então, as pessoas montam as suas barracas ali dentro, tem uma área demarcada para elas, tem um espaço entre uma barraca e outra. Elas têm o direito a uma espécie de um container para onde elas vão guardar, né, armazenar os seus pertences. A gente vê que dá para parar uma bicicleta lá dentro, dá para entrar com um animal de estimação. Então, essa foi a experiência da cidade de Tacoma. Pode passar. E lá também eles têm a ideia de uma mudança progressiva. Lá, lembra que em Olímpia era um local de mitigação, e em Tacoma é chamado de um lugar de estabilidade. É interessante que na rede de saúde a gente tem essa ideia da estabilização do paciente, né? Ele está num estado muito crítico, a primeira coisa precisa estabilizar. Então é interessante entender o camping como esse lugar de estabilização. Já vou concluir, presidente. Que também tem os profissionais ali, assistentes sociais, um agente comunitário, no caso, geridos por uma instituição católica dedicada a serviços comunitários, como é o caso de muitas das nossas organizações sociais, e ali eles têm também, né, chuveiros, banheiros, lavanderia, e depois de um tempo bem acomodados, bem organizados nas suas barracas, as pessoas podem, esse vai ser o último slide que eu vou mostrar hoje, elas podem se mudar da barraca para um trailer, um container. Acho que tem mais um que eu posso mostrar ainda. Concluindo. Elas, depois de um tempo na barraca, de elas mostrarem que elas estão ali dispostas a contribuir, colaborar, tão estáveis, tão estabilizadas, vão se aclimatando, né? Elas podem se mudar na mesma localidade ali para um trailer. E aí o trailer tem beliche, tem as instalações elétricas, como eles dizem, tem uma porta de verdade e dá para ficar em pé dentro. Então, isso em si já é visto como algo estimulante, já é percebido como uma mudança interessante na vida. Eu não quero usar a palavra progressão, progredir, porque parece que a gente progride, regride, e não é bom analisar a trajetória de uma pessoa em situação de rua como progresso e regresso, né? É uma trajetória cheia de altos e baixos, de tropeços. Então, eu acredito, com base em experiências diversas, e agora a gente tem uma aqui no interior de São Paulo para acompanhar, que é muito melhor oferecer um lugar seguro, organizado, supervisionado, com assistência, para que as pessoas montem as suas barracas, do que não oferecer nada disso e as pessoas continuarem montando as suas barracas nas piores condições possíveis. É isso. Obrigada, presidente. Obrigada, colegas.